Nem estava sem passar. Esse não tem, eu não sei porquê, tá até o pescoço de não sei se porque eu fumando com isso. Sim. Banho do sabonete. Outra coisa toda. Cheio de barulho. Eu não posso comer. Não sei se é sabonete. Menina, ele volta por 5 dias perdido. Ontem eu achei. O vídeo bateu. Eu já ia fazer o Vamos fazer a leitura dos textos do livro inicial. Então, não vai. Tem? deixa eu dar uma limpeza aqui, não sei se é no olho, se é deve estar marcado aí. Mediunidade testificada. Santificado? Testificada. Testificado. Aqui
aqui é 161 a página, mas esse aqui é diferente desse daí. Então, Achou? lá em Atos, no capítulo 16, versículo 2, Não achou, não. você abre no início e vê mediunidade testificada. Aí vai mostrar a página. Não tem nome de direção, mas só tá. Na dele é diferente. Deixa, a gente escuta. Deixa, Não vai pra escuta cá. aí. Mediunidade testificada. E lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 22, levantando-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. O Cristo foi o padrão de mediunidade. Ele não somente inspirou os discípulos para fazerem o bem em todos os âmbitos de suas atividades, como viveu os preceitos ensinados para que o seu evangelho pudesse ter as garantias teóricas e práticas e pudesse varar milênios, desconhecendo tempo e espaço, na firme urdidura do amor que nunca morre. O único evangelizado é como o médium evangelizado é como uma carta dos céus para a terra, e para que ela chegue às mãos dos homens sem extravio, necessário se faz que tenha o selo, o qual, no presente contexto, é representado pela disciplina evangélica. O karma, se não a própria vida, coloca no caminho do médium problemas de todas as ordens, visando ao aprumo de sua sensibilidade espiritual. Quem serve de instrumento acha que está revestido de razão nas exigências, nos ferrolhos, nos acicates, a paciência alheia. Quem está sendo vítima sente-se como santo, que deve suportar tudo para limpar dívidas do passado. Nenhuma coisa nem outra. São processos que a evolução escolheu, inevitáveis para todos os seres, mormente os que estagiam na Terra, na fase evolutiva em que ainda se encontram. Certamente que os ofendidos, que compreendem a ignorância do outro ou dos outros, se encontram em situação melhor, quando usam do perdão nos moldes que a consciência dita. Quando se é maltratado, não se deve esquecer a paciência, até onde ela possa beneficiar o ofensor, falar quando a palavra ilustra e calar na hora que o silêncio for de maior proveito. Toda e qualquer discussão implica em ódio, faz lembrar todas as linhas da discórdia e coloca os discutidores em estado de animalização. Mediunidade é, por assim dizer, sensibilidade espiritual, que se harmoniza com os preceitos ensinados e vividos por Cristo. Ouçamos a palavra do apóstolo Mateus, no capítulo 22, no versículo 14. Para melhor entendermos a árdua tarefa da mediunidade cristianizada, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Certamente que chegamos a uma época de chamamento coletivo. No entanto, as escolhas são poucas no que toca às qualidades elevadas. E quando a alma está preparada para pôr em teste de comprovação de várias ordens,
são os testemunhos que lhe asseguram as próprias qualidades. O médico de boa vontade deve pesquisar a vida de Jesus, dos seus discípulos, dos sábios e dos santos, pois eles passaram por dolorosas provas, às vistas dos homens e do mundo, saindo livres da refrega por poder do amor. Quereis entrar na escola da mediunidade que o médium fundou na universalidade terrena? Então vive alguns conselhos, mesmo que os vossos vos difamem, mesmo que os outros vos persigam, mesmo que tenhas de enfrentar a chuva da calúnia ou a sombra da indiferença, mesmo que sintais o mundo contra vós, procurei tratar a todos com deferência, e no momento oportuno orai pelos que vos perseguem e trabalhai em favor dos detratores no silêncio dos fatos. O ignorante por si mesmo é convencido de que a imposição é filha da ilusão, que o ciúme é sombra, que não existe diante do sol, e que o egoísmo desaparece com o tempo. Aí ele abre caminho para a verdade maior e muda de atitude, mudando o modo pelo qual trata os outros. Eis que depois passa a ser vítima pela lei dos que vêm atrás dele. Médios, acordai e andai, compreendei e seguis Jesus. Se quereis ser livres, na liberdade do Senhor, aquela que não maltrata, não persegue, não calunia, não pensa mal dos outros, não julga, não desfaz e não odeia. Mesmo que se levante toda a multidão contra as vossas ideias do bem, não esmoreçais, avançai, sentindo-vos mais fortes. Mesmo que rasguem as vossas vestes, mesmo que deturpem o que idealizastes em favor dos outros, mesmo que mandem açoitar-vos em todas as vossas pretensões, no que se refere ao amor, caminhai, porque desse ideal e por esse ideal à vossa frente estão Deus e Cristo. E ele repete aqui, levantando-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Que assim seja. Então, vou pedir o Erlei para fazer a prece inicial. Pode ser, Erlei? Pode ser, mas um detalhezinho de olhar que a vibração nossa no amor repercute muito na vitória do espírito. Então, o Cristo deu aquele exemplo ali, está muito bom, e que as pessoas possam ter bastante atenção e nesse trecho que foi lido, para procurar dali uma utilidade para a versatilidade dos momentos. Nos momentos difíceis que nós mostramos que estamos aprendendo, no momento difícil que nós podemos dar realmente mostrar os nossos caracteres. Então, orando, elevando o nosso pensamento ao astral superior, a Deus, infinitamente, ao grande ministério cristão, nós pedimos essa força, a mobilização total de todos que aderem a essa força de vibração para o progresso, para a renovação, para a fraternidade cristã. Então aqui estamos unidos, os irmãos que viemos e estamos aqui nesse momento para apurar essas máximas do Evangelho, das nossas pautas, que são muito bem ministradas a partir do Mestre Jesus e através dos mediadores, dos médios que nos traz com todo prazer, com toda a certeza de que é harmonia, para que nós possamos ter a
condição de tranquilidade, a condição de cielo de irmão para irmão. E dignificando esses momentos de elo, nós estamos aqui a convite, convidando os irmãos invisíveis, ou seja, os desencarnados, para esses momentos de instrução, de leitura, de melhor conhecimento e radiação, a luz divina, as nossas origens. E assim, com a participação desses irmãos, com a boa vontade espiritual de cada um que estamos aqui encarnados, com a força de vibração do Geraldo de Aquino, nós fazemos nesse momento de coração aberto a modificação da água, ou seja, colocar a água em estado fluídico para o benefício do físico e do espírito. E assim agradecemos a esse momento, a essa escola divina de Jesus, nós pedimos êxito no segundo tempo, naqueles irmãos que são convidados, ou naqueles que naturalmente querem chegar, que sejam muito bem-vindos, que possa ser muito bem irradiado para nos trazer às massas as boas novas. E assim nós agradecemos, lembrando daqueles todos os espíritos desencarnados no sul e que estão em sacrifício, que são as modificações através da natureza, que só mais tarde saberemos a resposta total. Agradecemos ao todo as bênçãos da vida, por tudo que nos concede, a oportunidade de estarmos aqui e que assim seja. Passamos a palavra ao irmão Carlos. Assim seja. Começar o primeiro livro, o livro dos médiuns, na questão. Estamos na segunda parte do capítulo 4, manifestações visuais. A pergunta número 100, o subitem é 102. A pergunta e a resposta um pouquinho grande, mas as aparições propriamente ditas têm lugar no estado de vigília e quando se goza da plenitude e da inteira liberdade das faculdades, apresentam-se geralmente sob uma forma vaporosa e difame. Sob uma forma vaporosa e diáfana, algumas vezes vaga e indecisa. À primeira vista, frequentemente, é um clarão esbranquiçado, cujos contornos se desenham pouco e pouco. De outras vezes, as formas são nitidamente acentuadas e se distinguem os menores traços fisionômicos, ao ponto de se poder fazer uma descrição muito precisa. As maneiras, o aspecto são semelhantes aos que o espírito tinha quando encarnado. Essa é a apresentação, vamos dizer assim, espiritual, para que aquele que estiver vendo, naturalmente assistindo, não achar que seja outra coisa, a não ser aquilo que é de interesse através daquela criatura que observá-la por venda, não? Está dando ponto de aparição. Aí é o ponto que aquela espiritualidade está dizendo que é. Não tem contestamento. Podendo tomar todas as aparições. O Estado se apresenta sobre aquela que melhor lhe faz reconhecer, se tal é o seu desejo. Assim, embora como espírito não tenha nenhuma enfermidade corporal, ele se mostrará estropiado, concho, corcunda, ferido, com cicatriz, se isso for necessário para se constatar sua identidade. Esopo, por exemplo, como espírito, ainda é disforme, mas, se for evocado como Esopo, embora tenha tido várias existências depois, aparecerá feio e corcunda, com o traje tradicional,
uma coisa notável é que uma coisa notável é que, a menos de circunstâncias particulares, as partes menos desenhadas são os membros inferiores, enquanto que a cabeça e o tronco, os braços e as mãos são sempre nitidamente observados. Assim, não se vê quase nunca andar, mas deslizar como as sombras. Quanto ao traje, o mais ordinariamente se compõe de uma roupagem terminando em longo franzido flutuante. Em todo caso, é como uma cabeleira andante e graciosa a aparência dos espíritos que nada conservaram das coisas terrestres. Eu não conhecia Esopo, eu só li as fábulas dele, não sei nem como que ele era. Mas ele era um filósofo que fazia muito contos, introduzindo a natureza, os bichos e tudo mais. Vamos continuar. Mas os espíritos vulgares, os que se conheceu, têm geralmente o traje que usavam nos últimos períodos de sua existência. Frequentemente têm atribuídos característicos de sua elevação, como uma auréola ou asas para aqueles que se podem considerar como anjos, enquanto outros têm algo que lembra suas ocupações terrestres. Assim, um guerreiro poderá aparecer com sua armadura, um sábio como os livros, um assassino com seu punhal, etc. Os espíritos superiores têm uma bela figura, nobre e serena. Os mais inferiores têm uma coisa de selvagem e de bestial, e algumas vezes carregam ainda os traços de crimes que cometeram ou de suplícios que tenham suportado. A questão do traje e de todos os seus acessórios pode ser o que mais espanta. Voltaremos ao assunto em um capítulo especial, porque dá lugar a outros fatos muito importantes. Então vamos agora ver a explicação do milanês, para a gente não entrar para esse lado mais luxurento, né, mais fantasioso. Então, o milanês aqui é um pouco extenso. Filosofia da mediunidade, capítulo 4, alusivo à questão 102, princípio das aparições. Deixa eu te ver, essa aqui, esse óculos aqui é meio escuro. Então, o princípio das aparições. As manifestações mais acentuadas são as que precisam durante o sono, são as que se processam durante o sono, pelo fato de a alma encarnada se encontrar mais livre do corpo, ligada somente pelo cordão fluídico, muito conhecido pelo nome de cordão de prata. Fato esse conhecido até pelos apontamentos bíblicos. Aí coloca aqui em Eclesiastes 12:6, que está falando sobre esse cordão de prata. Muitos profetas antigos baseavam suas profecias nos sonhos. Quando acordavam, registravam os acontecimentos que viram e ouviram no mundo espiritual. Era uma forma de mediunidade comum entre os povos. Sabe-se que o espírito em estado de sonho se comunica com seus irmãos já livres da matéria, quando esses últimos relatam para os que estão na carne muitas coisas que aconteceram no passado distante e outras que poderão acontecer no futuro. Existem médiuns com mais possibilidades mediúnicas do que outros. Estes acertam nas suas profecias. Uma mediunidade também comum a todos é a vidência. Quando as pessoas veem com os olhos fechados, provando assim que quem vê é a alma, embora possa parecer que é produto da imaginação, até o próprio vidente.
No entanto, na realidade, está vendo mesmo espíritos que se encontram em outra dimensão da vida, já libertos do fardo físico e capazes de movimentarem-se no seu corpo fluídico. A alma encontrada passa a percebê-los, por vezes, em estado de vigília, dependendo do seu estado emocional. É muito importante esse estado emocional. O estado emocional é que vai fazer você ancorar o teu corpo espiritual, ou até emocional, numa dimensão peculiar aonde você vai ter as visões. Né? Eis aí o princípio das aparições especiais, que despertaram o maior interesse pelos canais da doutrina espírita, visto que antes parecia um estado imaginário. Falamos sempre que, quando existe o falso, é, pois, confirmação do verdadeiro, para que a verdade cresça e o Cristo apareça na consciência aliada ao coração. Os espíritos têm inúmeros meios de se comunicarem com os homens e usam os métodos que eles acham mais convenientes para levar ao candidato as luzes espirituais, fazendo compreender que existe a vida no além, que a reencarnação é uma verdade e que a mediunidade se encontra explícita em tudo o que existe com mais perfeição entre os homens, dominando até o reino dos anjos. Para conhecermos os espíritos que se comunicam conosco, basta analisar seus gestos, sua indução e sua fala, se fugirem à conduta evangélica, devemos desconfiar de que o dedo das trevas está agindo na experimentação dos nossos valores. Falamos em nós, porque também praticamos no fundo espiritual a mediunidade e, por vezes, chegam à nossa mente inspirações que devemos selecionar. É muito interessante isso, chegam inspirações que devemos selecionar. Muitas das vezes eu estou conversando e ali eu vejo que a pessoa também é um pouco não tão culta, não tão isso. E não sei se é todo mundo, mas eu procuro me nivelar o grau cultural deles. E aí você às vezes baixa, sabe, o teu nível de cultura, de palavras empregadas, aí vai baixando, sabe, a níveis que você não tem o hábito de falar, mas você introduz aquilo para você se tornar um comum. Mas às vezes você entra pelo lado mais deprimente, depreciando as coisas, e aí você está nivelando baixo, sabe, uma média de cultura sua. Tu acaba se familiarizando daqui a pouco quando aquilo fica uma coisa cotidiana. Então, pelo que eu notei aqui, é bom fazer essa linhagem, né? Querer se colocar ali ao patamar do outro. Se for superior, melhor. Agora, se for inferior, não baixar muito o teu arsenal de cultura, de palavras, em cima de uma depreciação que depois você pode até se acostumar àquilo, e aí as outras pessoas que estão acostumadas numa ética maior se estranhar quando vem uma palavra tua que não é tão coloquial para aquele grupo. O mundo, ou os mundos, estão cheios, como se diz na Terra, de bem e do mal. São escolas pelas quais devemos passar no devido aprendizado. Temos a dizer aos médicos que tenham cuidado, lembrando-se de vigiar e orar diante da autovalorização exagerada e a lisonja dos amigos, pois no meio sempre entram ideia dos inimigos da luz. O vidente observa constantemente formas que às vezes não falam, nem respondem perguntas. Elas estão em uma roupa pendurada no cabide, na parede, em uma folhagem, nas águas, etc. Não deve te preocupar, pois esse é o princípio da realidade espiritual. Se ficar somente nisso, deixa que fique assim. Os dons espirituais deverão desabrochar espontaneamente,
recebendo assim as bênçãos do equilíbrio. Não precisam esses sensitivos de anunciar para todos o que se passa consigo no regime de suas faculdades, para que recebam descargas negativas dos zombeteiros, que falem só a pessoa que conheçam a natureza dos fatos. Os termos no Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, onde se encontra registrado o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo, a língua e o povo. A mediunidade de João, o evangelista, foi anotada, constituindo o Apocalipse como uma mediunidade de luz, pelo fato de ensinar meios para a educação dos povos. É o que devem fazer os médiuns atuais, propagar assuntos que edifiquem, que levem ao amor e à caridade, a paz e a educação das criaturas, e principalmente a educação de si mesmo. Devem fugir dos alardes e referência de coisas pessoais, para não estragarem sua postura de médios cristãos. E boto aqui entre parênteses, principalmente no iniciar da sessão mediúnica, que usem, se porventura, a elas assistirem às aparições para sua grandeza moral, pois a harmonia da mente com Jesus é felicidade para o coração em Deus. Que assim seja. E vamos agora. Hoje está correndo. Correndo? Tem 20 minutos só para a segunda parte. É que as leituras eram extensas, por isso. 20? Não. Estou olhando para lá, Estou olhando para aquele relógio lá e. Ainda falta mais tempo, falta 25 quase, 35 quase. É porque se nós observarmos com atenção o que foi lido, vamos notar que nós temos a condição de atrair, de pensar, e na hora de vigília, melhor, na hora do sono, é justamente o momento em que recebe os fluxos, as mensagens, melhor dizendo. Mas tem que entender que nós temos que ter aquela habilidade da educação. A educação, ela está colocada, tem que ser colocada em cada ação, em cada passo que nós damos. Porque nesse sentido da educação, é justamente a falta da educação é que abre as portas para a interferência, ou seja, da mensagem, ela não vir como ela foi planejada pelo plano espiritual. E nós vemos muito isso hoje em dia nas religiões. A mensagem do Cristo, ela é pura, ela é real, ela é muito bem planejada, mas através do interesse da matéria, através do interesse monetário, fazem algumas modificações. E quem é que fica à frente? Justamente aqueles espíritos que estão numa situação de desenvolvimento mental, mas que ainda não alcançou o plano correto para nos trazer uma boa informação. E aí as pessoas que estão iludidas vão diretamente mergulhando nesse sentido. E é aqui que nós, dentro do nosso plano espiritual, aqui nas casas espirituais, orienta para nós separarmos o joio do trigo, entender a mensagem do Cristo, e mais difícil é colocar em prática. Essa mensagem que a gente lê aqui, eu não sei se é por causa de mim, que já interpreto tudo pelo pessoal, o problema é meu, a culpa é minha, tudo é meu.
Isso tudo aqui para mim não serve em quase nada quando se coloca para o outro. Essa semana eu passei uma pressão psicológica gigantesca por interesses financeiros e profissionais, cada um querendo puxar a brasa para a sua sardinha. À noite, na hora de eu conseguir me concentrar e entender aquilo tudo, eu pensava, eu estudava, até a mensagem do Cristo estava ali no pacote. Mas na hora de receber a comunicação, é Deus comigo. Eu não estou pensando em Jesus, eu não estou pensando no dono da indústria, no dono da distribuidora, no meu interesse pessoal, eu não estou pensando em nada. Eu estou pensando na minha purificação, na minha conversa com o Criador. Correto o que você está dizendo, mas só que tem um detalhe. Qual é o Você detalhe? vai ter que unificar esse teu pensamento à tua média com justamente o pessoal da direção, e o pessoal da direção vai entrar. Mas aí que está, não tem o pessoal da direção. O pessoal da direção sou eu. Não, você dirige você. Então, o meu problema é a minha consciência. Não é o que você pensa, não é o que o Erlei pensa, não é o que o Manuel pensa, é o que eu penso. O meu problema sou eu. O meu problema sou eu. A entidade o problema é dela. Tudo é o externo. Entidade é externo, Deus é externo, Jesus é externo. Agora, o meu Cristo interno sou eu. O meu Deus interno sou eu. Aonde é que está a verdade, Erlei? A verdade está na consciência, segundo o livro dos Espíritos. A verdade não está no espírito externo, a verdade está em você, já está ali. Desde quando você foi feito um ato ali, desde o início do Erlei, a verdade está na consciência. Agora, ele tem que ter, saber manipular ele próprio. O problema é que a gente está sempre pensando no externo, no outro. A mensagem vai vir, Deus vai jogar a resposta dentro de você, sem você pensar em nada. O problema é que as mensagens que vêm aqui são de espíritos que ainda vê a gente, como diz o Erlei, no astral. E o astral é o mundo espiritual mais próximo. O astral ainda é esse movimento plástico, esse movimento ainda secundário, depois do físico. Então, e o mundo emocional, o mundo mental, pode ser desalojado do astral, que é o mundo plástico, que está ali, todo mundo ali, se debatendo com o outro. E a gente tem que entender, sou eu comigo mesmo. Deus, o Cristo interno, está tudo dentro de mim, desde que eu seja honesto comigo mesmo. Eu estou querendo conversar comigo, eu estou querendo trazer as verdades para mim, ou eu estou querendo bajular ou tirar proveito dos outros? A honestidade, eu comigo mesmo, tem que ser primordial nessa autoiluminação, esse autoconhecimento, esse autodescobrimento. Então a gente não pode entrar aqui, o espírito superior, o espírito inferior, ou isso. Se é superior, vai vir para mim. Vai vir para mim. E eu codifico ali que é o Pai se manifestando na minha consciência. Porque se ele é superior, a vaidade não está mandando ali. Ele não quer o nome dele sendo declarado, ou não precisa disso. Então não fica magoado. Se ficar magoado, não é superior. Então a gente tem que entender que é eu comigo mesmo. E tirar esse negócio de dualidade, de terceirização. Sou eu e sou eu. Se tem um culpado, sou eu. Se eu estou levando na cabeça, é porque eu não estou trilhando no caminho legal. É exatamente isso. Tem que saber que quando nós fomos para o outro lado, iremos sozinhos, sim. Não, quando fomos para o outro lado, o reino que a gente encontrar, fui eu que construí. Fui eu que construí. Não adianta. Se está uma porcaria, se está uma droga, fui eu. Então eu não tenho que clamar, eu tenho que me reformar. Eu tenho que chegar e falar por quê. E detalhe, essas verdades que a gente estuda aqui, que tudo é ideoplastia, nos ajuda lá do outro lado para não ser escravizado por entidades
que vai falar, ele ainda acredita nisso, ele acredita naquilo outro. E aí você vai se deixando levar por crenças, por situações que você adotou como verdades, né? Então vamos agora elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, não porque ele vai trazer a mensagem de uma forma declarada, porque ele vai vibrar numa instância, e eu quero estar compatível naquela instância, eu quero agora, ou queremos agora, esse coletivo, a vibrar de uma forma a estar ancorado numa frequência no qual ele pode chegar e se declarar como nosso irmão maior, conhecedor de ciências, de psicologia, de filosofias muito mais adiantadas a nos posicionar num caminho mais consolidado, mais assertivo, mais aclarado para nós que estamos aqui trabalhando uma consciência mais desperta, mais expansiva, mais se distanciando da dualidade, dessa forma cartesiana de se posicionar nesse mundo físico. Então, Mestre Jesus, agradecemos por estarmos aqui, agradecemos por essa leitura e mostrar um pouco das aflições, das situações que as pessoas se posicionam por ainda trabalhar quimeras, trabalhar aberrações, trabalhar situações ainda muito primitivas, muito atrasadas, muito agarradas a paixões, que possamos trabalhar a luz dentro de nós. Como o Senhor mesmo disse, não adianta a gente ir para lá nem para cá, porque o reino de Deus está dentro de nós. Em cima dessa certeza, pedimos autorização para mais uma noite de estudo, de conhecimento, de interação com os nossos irmãos desencarnados, para que através dessa fraternidade, um amando o outro, um querendo que o outro cresça, e todos nós estejamos num patamar bem distante do que éramos no passado, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus, está aberta mais essa sessão, mais essa agremiação entre irmãos. Que assim seja. Que assim seja. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor. Ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui
aqui. Vamos juntos reviver. Foram tantos tempos por aí, caminhando sem destino, enfim. Sei que agora já podemos juntos reconstruir com amor nossas lições perdidas, com Cristo em nossos corações e a humildade a cultivar. Encontraremos a verdade, a luz, a caridade e o bem maior, pois nosso Pai hoje nos ensina com seu exemplo de amor a perdoar, compreendendo. Pode tudo se acabar, pode tudo se perder. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar uniremos nossos pensamentos em favor do irmão que chora, do irmão que sofre, com o Evangelho a nos guiar. Aprenderemos a amar, com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir. Poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.